Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos inspire, que guarde o nosso coração nesse clima de confiança, de serenidade, de esperança, a fim de que possamos nos abrir aí para os recursos que nos chegam do alto, para as inspirações de nossos benfeitores, fazendo desses momentos valiosos de reflexão e de renovação íntima. Então, uma alegria a gente estar aqui nesta página do André Luiz, que divulga aí o trabalho desse benfeitor espiritual que tanto nos legou, agradecendo ao Vinícius, que coordena aí o trabalho também pelo convite, e parabenizando-o pelo trabalho de divulgação, com seriedade, com dedicação, com empenho. É uma alegria a gente estabelecer esse intercâmbio, essa partilha, para que todos possamos nos enriquecer ainda mais com a doutrina espírita e com o legado também da obra mediúnica de nosso querido Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz e através de todos os outros benfeitores que nos presentearam com tanta riqueza em termos de valores espirituais. E hoje nós vamos conversar então um pouquinho a respeito da obra desse benfeitor, André Luiz. Qual foi o grande propósito que ele em espírito assume, juntamente ali com Emmanuel, que era o grande planificador do trabalho mediúnico de nosso querido Chico Xavier? Qual foi a incumbência, a frente de trabalho que coube a André Luiz e qual o seu valor para o nosso entendimento da doutrina espírita e para uma melhor aplicação de tudo aquilo que temos recebido do Consolador prometido? Para isso, nós vamos voltar à base, a Kardec, um conceito que Kardec trabalha muito ao longo de suas obras, tanto as obras básicas ali da codificação, como também na Revista Espírita, e especialmente selecionamos hoje um texto do livro Obras Póstumas, intitulado Vida Futura. Esse é um conceito-chave sobre o qual Kardec vai nos falar tantas vezes e que a gente vai entendendo melhor a partir daquilo que Kardec nos traz quanto a esse conceito, vamos entendendo melhor aonde André Luiz se encaixa dentro dessa obra aí, dentro dessa proposta de esclarecimento que ele nos traz acerca dessa vida espiritual. Então, nesse item, A Vida Futura, que está lá no livro Obras Póstumas, é um texto muito belo mesmo de Kardec, muito lúcido, em que ele vai trabalhando conosco a importância desse conhecimento, da realidade espiritual, desse quadro da vida espiritual, como que isso vai impactando na nossa vida presente. Qual o efeito desse conhecimento, e quanto mais claro esse conhecimento, maior esse efeito, qual é esse efeito em nossa vida prática, na maneira pela qual nos conduzimos vida fora, nas nossas escolhas, na nossa conduta, naquilo que a gente busca, naquilo que a gente faz. Kardec, então, vem discutindo a respeito dessa vida futura, que por muito tempo já existe no âmbito das nossas crenças, no âmbito do pensamento humano, né? Em todo o tempo, na verdade, as tradições espirituais falaram dessa vida futura, dessa vida além da vida aqui material, além da existência física, mas, de um certo modo, era algo ainda meio vago, algo meio abstrato, ou, com o passar do tempo, as antigas concepções que se tinha daquilo que nos esperava após a morte foram entrando em choque, digamos assim, em dissonância com os novos conhecimentos, com o avanço do pensamento humano, do entendimento humano, enfim. Kardec vem falando do porquê, por exemplo, esse conhecimento da vida futura não alcançar ainda todo o seu propósito, que é, de fato, fazer com que a criatura, na vida presente, aqui enquanto encarnada, possa repensar os seus caminhos e repensar os seus valores. O que, de fato, aqui está destinado, a brevidade da existência física, a efemeridade de tudo o que aqui se tem ou aqui se conquista em termos materiais, justamente por essa vida futura muitas vezes não estar ainda muito clara, ou a sua visão, aquilo que era apresentado em visões mais tradicionais,
não condizer muito já com os avanços do pensamento e do entendimento humano, essa vida futura não alcançava ainda todo o impacto que ela está destinada a ter na vida presente, na maneira pela qual a humanidade terrestre enxerga a vida, o universo e a si mesma, né? Cada um a si mesmo. E aí, Kardec justamente vai apresentar qual é a grande contribuição do Espiritismo nesse quesito, nesse aspecto, tornando essa vida futura mais próxima de nós, mais palpável, porque nos apresenta um quadro mais claro, mais patente, mais lógico, mais racional do que é que haveremos de encontrar lá. Mostra-nos, a partir de experimentações, a partir de fatos, a partir de deduções lógicas e racionais, né? A partir da própria informação e dos próprios relatos dos espíritos, daqueles que lá vivem, mostra-nos a doutrina espírita um quadro mais próximo, um quadro mais real, um quadro mais palpável daquilo que nos espera e por isso mesmo que tem um potencial maior de transformação, de impacto e de modificação, moralização da nossa vida presente. É isso que Kardec, em síntese, vai apresentar nesse texto que é muito belo e a gente separou aqui um trecho para trazermos para a nossa reflexão, mas fica a sugestão para que leiam o texto inteiro. Então, em determinado momento, já nos 2 últimos parágrafos, Kardec vai dizer assim, a respeito da vida futura, desse olhar para além do túmulo, desse olhar para além dos véus da morte. O homem só se preocupará com a vida futura quando vir nela um fim claramente definido, uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente e quando ela não lhe apresentar coisa alguma que a razão não possa admitir. Então, como dizíamos, ele vinha trabalhando primeiro aquela ideia vaga da vida futura, que já marcava a vida de muitas e muitas criaturas no planeta, todas as criaturas espiritualistas, de algum modo, né, de um ou outro modo, acreditam então nessa continuidade da vida após a morte, mas a maneira variava ao infinito e muitas vezes sem uma clareza muito bem definida do que esperava. E por isso, essa vida futura ia sendo relegada assim a segundo plano. Mais tarde se pensa nisso, depois se pensa nisso, né? Preocupava-se apenas com o positivo da vida, com aquilo que é ali o mais direto, o mais palpável. Então, muitas e muitas criaturas, já com uma busca espiritual, com uma busca religiosa, vinculadas a alguma tradição espiritual que já lhes trazia alguma informação, ou pelo menos que já lhes falava dessa continuidade da vida, muitas dessas criaturas, a imensa maioria ainda, não dava a ela a devida atenção, justamente por causa de ser um quadro ainda muito difuso, não muito claro daquilo que as esperava. Por outro lado, algumas outras correntes, algumas outras tradições já apresentavam alguns quadros mais definidos, né? Algumas com 2 ou 3 opções, o céu, o inferno, o purgatório, mas com o avançar aí do pensamento, especialmente ali com o iluminismo, o desenvolvimento científico, o descobrir desse universo tão mais vasto que a ciência material foi apresentando, determinadas visões começaram a entrar em dissonância com tudo aquilo que se descobria, e mesmo um novo entendimento da própria figura divina, né, do Pai. Como imaginar que esse Pai, que é a justiça perfeita, haveria de definir apenas 2 caminhos, 2 destinos possíveis após o túmulo, sendo que são infinitos os caminhos percorridos por cada ser aqui na experiência material, são as mais diversas experiências vividas, né? Desde aqueles que desencarnam tão brevemente, com alguns poucos anos de vida, até aqueles outros que vivem uma vida de 70, 80, 90 anos, desde aqueles que se dedicam inteiramente ao bem, aqueles que se dedicam mais ou menos, aqueles outros ainda voltados para a sombra, para o mal, para o egoísmo mais duro. Como conceber que tamanha variabilidade de seres, de escolhas, de destinos, poderia estar assim reduzida apenas a
há dois caminhos possíveis, há duas destinações possíveis, válidas essas destinações por toda a eternidade. Imutáveis, inflexíveis essas destinações. Então, todos esses quadros, né, tanto aqueles mais vagos, como esses que já não coadunavam, já não se harmonizavam muito com o pensamento humano naquele século, tudo isso gerava na criatura humana, de um modo geral, uma despreocupação com essa realidade espiritual. E é justamente aí que adentra a proposta do Espiritismo, vai nos dizer Kardec nesse texto, em apresentando um quadro mais claro, mais real, se assim podemos dizer, né? Porque nos torna tão palpável essa realidade da vida espiritual, que esse quadro agora ele nos alcança. O relato dos seres que lá estão, o relato das suas trajetórias, das suas escolhas e como isso repercutiu nas consequências que lá colhiam, isso traz para nós essa vida futura mais perto, traz ela para mais junto de nós na realidade da nossa vida presente. Então é isso que Kardec começa dizendo aqui, né? O homem só se preocupará com essa vida quando esse quadro que lhe for apresentado for racional, for lógico, quando ele vê algo bem definido, quando ele vê algo ali que realmente é coeso, as ideias se encaixam, as respostas são encontradas, não ficam lacunas, né? Não fica aquela coisa ainda que é do âmbito do mistério apenas, que é do inconoscível, enfim. Apresenta-se um quadro mais claro, mais patente. E aí ele prossegue. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias. Ele sabe que a sua posição amanhã vai depender do que fizer hoje. E que do que fizer amanhã dependerá a sua posição no dia seguinte, e assim por diante. Então, outro aspecto que é importante na construção desse quadro da vida futura, mostrar a solidariedade que existe entre a vida presente e a vida futura. Como o que aqui fazemos repercute no que experienciamos do lado de lá. Mostrar aquilo que os espíritos vão nos dizer, por exemplo, na questão 86 de O Livro dos Espíritos, que temos aí dois mundos independentes, que o mundo corporal poderia deixar de existir sem prejudicar aí o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo, mas que esses dois mundos são solidários entre si. Reagem, atuam incessantemente um sobre o outro. Tanto na influência, né, que os seres encarnados, os seres daqui, deste mundo corporal, exercem do lado de lá, como os de lá exercem desse lado de cá, os espíritos desencarnados, assim como também solidários no sentido de que o que fazemos aqui repercute do lado de lá. O que projetamos do lado de lá, o que fazemos do lado de lá, repercute também no nosso retorno para a vida, ou na vida, do lado de cá. Então, essa solidariedade, esse vínculo, essa relação direta, explicada, lógica, racional, né, que o Espiritismo vai nos apresentar, é outro recurso fundamental para que essa vida futura não seja algo mais agora vago, algo distante de nós, sobre o qual não meditamos, o qual vamos sempre postergando essa reflexão. Pelo contrário, traz isso para a nossa realidade de agora. Quando a gente lê o relato dos espíritos, né, quando a gente vê os seus dramas, quando a gente vê a sua felicidade, quando falam-nos de suas escolhas, daquilo que fizeram e como isso lá repercute, quando a gente vai vendo, vai juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, percebendo de fato que existem leis reguladoras, leis morais a regerem o nosso destino, segundo a aplicação do nosso livre-arbítrio, quando a gente vai percebendo tudo isso, isso vem para mais perto de nós, para a nossa realidade, e ocupa melhor, então, o nosso pensamento, faz-nos repensar uma série de coisas, né? As mais fundamentais reflexões que todos precisamos fazer. O que fazemos aqui de fato, de onde viemos, para onde vamos, o que buscamos, enfim, qual é a nossa destinação, qual o sentido da vida. Reflexões como essas começam a brotar e se tornarem mais claras as respostas também, quando esse quadro se apresenta com mais clareza para nós.
Tal tem de ser para ele, prossegue Kardec, a vida futura, quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável, complemento necessário da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corpórea. Então, olha que lindo isso. Quando a gente passa realmente a entender a vida como esse contínuo, né, marcado ora pela experiência na matéria, ora pela experiência no mundo espiritual, e entendermos que isso nada mais são, né, esse estágio no mundo espiritual, esse estágio no mundo corporal, nada mais são do que dias, como os dias da nossa existência, são relâmpagos na eternidade, e que no fundo nós temos uma vida só, entremeada por experiências físicas e por experiências fora do corpo, até que então, né, até aquele momento então que não mais precisaremos das experiências na matéria física. Quando nós entendermos isso, essa vida geral, então a vida futura vai estar realmente cumprindo o seu propósito. Esse conhecimento da vida futura vai estar realmente cumprindo o seu propósito. Quando ela sai das nebulosidades da abstração, como muitas vezes, né, foi apresentada no âmbito do espiritualismo ou antes do advento aí do Consolador, o indivíduo sentava e elucubrava e criava as mais diferentes concepções, muitas vezes com algumas verdades, mas muito misturadas a concepções pessoais, a equívocos, as superstições, enfim. Quando essas nuvens são dissipadas pelo sol da verdade, da realidade espiritual, que nos é trazida aí por esse processo de experimentação, de observação e análise, dedução, né, dos fenômenos e dos fatos espíritas, quando isso se dissipa, então nós vemos esse quadro em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, e essa vida futura preenche a vida presente, inunda a vida presente de novos sentidos, de novos propósitos, de novos valores. Quando vir o presente reagir sobre o futuro pela força das coisas, e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente. Então, olha que bonito isso. Quando a gente vê, né, o presente reagir sobre o futuro, que é o que esses espíritos que vieram falar conosco nos relataram. As suas experiências, as suas decepções, as suas felicidades, enfim. É o presente reagindo sobre o futuro. Mas mais do que isso, diz Kardec, quando compreendemos a reação do futuro sobre o presente, ou seja, como que essa visão do futuro impacta sobre a nossa vida presente, esse é o grande objetivo, quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, então as suas ideias mudarão completamente. Porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio. Olha que lindo isso, né? Não só um fim, mas também um meio, um contínuo meio de progresso, de aperfeiçoamento, em busca da eternidade gloriosa, na perfeita comunhão com o nosso Pai. Então, o desencarnar para ir para o mundo espiritual é o meio ainda, é um meio em busca da verdadeira finalidade, do existir, do ser, que é buscar a comunhão com o Criador na eternidade sem fim. Então, quando a gente passar a ver essa vida futura assim, não simplesmente como um fim, mas como um meio, não um efeito distante, mas atual, então as nossas ideias mudarão completamente. E esse é um dos maiores propósitos do Espiritismo, se não o maior deles. Ou seja, mostrar para nós essa vida una, essa vida que é dádiva recebida do Criador no ato da nossa criação e que não tem antítese, que apenas se aperfeiçoa e se expressa de maneira cada vez mais bela, cada vez mais vasta, cada vez mais gloriosa e cada vez mais abundante no seio da eternidade. É recuperar todo o sentido e a grandeza daquela frase do Cristo quando nos disse: eu vim para que tenham vida
e vida abundante. É isso que Kardec está dizendo aqui. Quando a gente começa a entrar realmente nessa vida, nessa concepção de vida, então as nossas ideias começam efetivamente a mudar. Não há como manter-se o mesmo quando essa vida futura assim, tão clara, inunda o nosso ser. Esse é o propósito desse rasgar de véus da doutrina espírita. É então que essa crença, por uma consequência toda natural, exercerá ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Claro, né? Uma vez alcançada essa visão de conjunto que o Espiritismo nos traz, mudado esse ponto de vista, essas perspectivas pelas quais enxergamos a vida, o universo, a finalidade da existência e do ser, as consequências naturais disso são a renovação dos indivíduos e a renovação social. Claro que gradativa. Na medida em que cada indivíduo vai alcançando esse horizonte, isso vai tendo um impacto profundo nele de moralização, de renovação de conduta, de valores, de metas, de alvos da existência. E aí, paulatinamente, isso vai alcançando também o âmbito da sociedade, porque ela nada mais é do que a somatória das individualidades. Então, essa é a grande estratégia, né, da espiritualidade superior ou do Cristo em permitindo essa interação mais abrangente, como nunca antes na história da humanidade, entre esses dois mundos. Claro que em todos os séculos essa interação existiu, mas houve um momento considerado mais propício pelo alto em que essa interação se desse de maneira mais expansiva, de maneira mais profunda, de maneira mais estreita. É o que Kardec vai falar de maneira muito bonita no capítulo 1 ali, por exemplo, do livro A Gênese, quando ele trata do caráter da revelação espírita. No finalzinho desse capítulo, ele traz uma síntese maravilhosa do que é essa proposta aí da revelação espírita, e ele vai dizer assim, né, lá no item 62, que Deus, julgando a humanidade aqui dos encarnados já mais madura, mais preparada para receber esses conhecimentos, enviou aí, né, os representantes dessa humanidade espiritual, dessa humanidade dos desencarnados, para que viessem então falar conosco e, de fato, rasgar para nós esses véus como nunca antes havia sido visto. É aquilo que estava previsto lá desde o profeta Joel, lá no capítulo 2 do profeta Joel, quando ele nos diz que chegaria um tempo em que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens profetizarão, enfim. Emmanuel vai dizer que aquela predição de Joel nada mais é do que uma descrição desses tempos do Consolador, agora em curso, na história da humanidade terrestre. Então é isso que Kardec está dizendo. É abrir esses horizontes para que isso tenha um impacto na nossa vida presente, levando-nos à moralização, à renovação de sentimentos, de condutas, à transformação moral, que é a finalidade maior do Espiritismo, como Kardec tantas vezes nos deixou claro. Essa é a grande proposta. E ele conclui aqui com a última frase. Tal ponto de vista sobre o qual o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. Então ele rasga os véus dessa vida futura para que essa luz, invadindo as sombras, as dúvidas, as inquietações da vida presente, possa ao mesmo tempo nos consolar e nos impelir a nos renovar, a moralização. É o que nós vamos ver também na obra belíssima de Leon Denis, uma de suas obras magnas, Depois da Morte. O próprio título já nos diz, ele quer nos mostrar essa vida futura, rasgar esses véus, né, fazer-nos vencer essa esfinge da morte, abrir esses horizontes para que isso possa, de fato, alcançar a nossa vida presente, renovando-a, transformando-a. E por isso, ele constrói uma estrutura na obra muito interessante. As 4 primeiras partes, ele se concentra nos aspectos mais científicos e filosóficos da doutrina espírita. Mas ele culmina a obra, ele termina a obra na 5ª parte com o caminho reto, tratando da questão moral, das consequências morais da doutrina espírita. Então ele faz essa estrutura na própria obra, como a nos dizer que de nada adianta a gente refletir sobre esse depois da morte se isso não resultar em um caminho mais reto. E por caminho mais reto entendamos
um caminho mais harmonizado com as leis divinas, com a moral por excelência, que é a lei divina. Isso representando o objetivo do próprio Espiritismo, a renovação moral da criatura. Então, toda essa clareza de visão, né, desse quadro que o Espiritismo vai nos apresentar, tem essa finalidade. Começou ali com a observação dos fenômenos, dos fatos, dando solidez, dando base segura a essa composição desse quadro da vida espiritual. Disso depreendeu-se toda uma doutrina filosófica, né? Todo um horizonte filosófico de raciocínio, de pensamentos, de consequências, que gera para nós, então, também essas consequências morais. Então, olha isso. Isso é um termo, ou esse é um assunto que Kardec vai tratar muitas vezes nas suas obras, a questão da vida futura. Mas, se o Espiritismo abre esses horizontes e faz deles mais claros, né, esses quadros da vida futura, não o faz de maneira apressada, não o faz de maneira impensada. O próprio Kardec vai dizer, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não colocar a candeia, né, debaixo do alqueire, lá no item 7 desse capítulo, ele vai dizer acerca da prudência com que os espíritos se conduzem nessa revelação, né, das questões do mundo espiritual, das realidades espirituais, como eles aguardam o tempo oportuno de cada coisa, como eles vão colocando ali os fundamentos, os conceitos básicos, os conceitos-chave, para que, tendo estabelecido bases mais sólidas, eles possam passar para outros desdobramentos, para outras realidades, para outras revelações. Na própria introdução do livro A Gênese, Kardec comenta isso. O quanto ele esperou ali de tempo, naturalmente, sobre a orientação dos espíritos, para poder trazer determinadas coisas, porque era preciso estabelecer bases mais sólidas. Então, se os espíritos vão nos abrindo esses horizontes, não o fazem de uma maneira abrupta, não rasgam totalmente esse véu, vão desvelando aos poucos, assim foi na própria obra da codificação e assim também naquilo que se deu depois da codificação espírita, em todos os continuadores que vieram seguir desenvolvendo, né, desdobrando aquilo que Kardec já havia trazido juntamente com os espíritos superiores. Então esse é um outro aspecto importante. Há que se fazer aí um processo graduado, um processo, digamos assim, refletido, um processo que demanda amadurecimento, que demanda reflexão, para que esses quadros se tornem cada vez mais claros. Então a gente vê Kardec, juntamente com os espíritos, traçando já essas primeiras visões, esses primeiros panoramas desse quadro da vida espírita. Nós temos inclusive um artigo muito interessante na Revista Espírita de abril de 1859, o quadro da vida espírita. O próprio livro Céu e Inferno, especialmente na segunda parte, a gente vai ver Kardec trazendo ali exemplos práticos, né, dessas realidades espirituais, com os próprios relatos dos seres, dos espíritos que falam ali da sua condição, desde aqueles felizes até aqueles sofredores, criminosos, suicidas, enfim. Kardec vai trazendo essas composições para nós, mas a gente percebe que também a espiritualidade, e aí mais propriamente vai entrar a finalidade da obra, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, especialmente por meio de André Luiz, a espiritualidade aguardava momentos mais propícios para o desdobramento dessas realidades do mundo espiritual de maneira ainda mais clara, de maneira ainda mais ilustrativa, de maneira ainda mais colorida, ainda mais patente. Se ali, né, no advento do Espiritismo, naqueles primeiros momentos, nós vemos esses quadros gerais, a gente já vê ali essas diferenças de condições de acordo com o relato dos espíritos, caberia a esse trabalho posterior, no caso de André Luiz, trazer aí um colorido ainda mais claro para essas realidades espirituais, com exemplos ainda mais patentes do que é essa vida no mundo espiritual, com uma finalidade muito específica, que é a mesma finalidade sobre a qual Kardec nos falou aqui nesse texto sobre a vida futura. Em tornando essa vida futura ainda mais clara, ainda mais bem definida, ainda mais bem explicada, claro, dentro dos limites que é possível de entendimento, porque os espíritos sempre serão claros em dizer, olha, tem muitas coisas que é bem difícil para nós explicar, porque faltam-nos recursos de linguagem, de analogia mesmo, para explicá-los. Mas
Quanto mais clara é essa visão, mais o impacto dessa vida futura na nossa vida presente. E aí entra essa proposta do trabalho de André Luiz, né? Trazendo essas realidades do mundo espiritual com tamanha clareza, com tamanha propriedade, assim, aproximando-nos realmente daquela realidade que nos espera, das consequências de nossos atos, fazendo assim com que a doutrina espírita, a mensagem do Consolador, possa alcançar com mais propriedade ainda em nossa vida essa sua finalidade, que é fazer-nos repensar desde já o aproveitamento da nossa vida aqui presente, da nossa encarnação na construção desse futuro. Alguns até estranharão alguns dos conceitos que André Luiz vai trazer, e o próprio Emmanuel, na primeira obra, né, no livro Nosso Lar, no prefácio introdutório que ele faz antes das próprias palavras de André Luiz, ele vai dizer isso. Mas a gente vai meditando, vai refletindo que, na verdade, os fundamentos essenciais, né, os conceitos base, cujos desdobramentos nós vemos na obra de André Luiz, já estão todos lá na obra de Kardec, na Revista Espírita, naqueles que antecederam. A questão, por exemplo, das construções, daqueles desdobramentos da vida lá, com trabalho, com atividade, com estudo, com realidade, com convivência, enfim. Tudo que lá vemos na obra de André Luiz já está ali em germe, já está ali em princípios base na própria doutrina espírita, né? Nós temos ali uma manifestação mais ilustrativa, uma descrição mais detalhada e com um teor aí, como diz Emmanuel também no próprio prefácio do livro Nosso Lar, com um teor mais de experiência pessoal que é compartilhada, com toda vamos dizer assim, com toda a vivacidade, né, das palavras de quem ali está vivendo aquela realidade e está se esforçando por descrever aquilo para nós. Então a gente vai vendo já na obra que antecede, né, tudo aquilo que foi sendo preparado até a obra ali de André Luiz, a gente já vai vendo esses conceitos-chave que nos permitem entender o que André Luiz vai nos apresentar ali. Mas a gente entende também o porquê da espiritualidade ter esperado para traçar esses quadros assim ainda mais claros e descritivos do mundo espiritual. Porque se tivessem sido trazido antes, talvez a incompreensão teria sido maior ainda. Né? Porque uma série de conhecimentos, uma série de realidades que ele nos apresenta ali, até em termos de instrumentos, né? De tecnologias, de acontecimentos que nós vemos nas descrições de André Luiz, em toda a sua coletânea, uma série daqueles elementos, daquelas descrições, naqueles tempos lá ainda do século XIX, pareceriam ainda mais utópicas, ainda mais absurdas, talvez. E, no entanto, o que nós temos visto com o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade, que muito daquilo que André Luiz ali nos traz nos idos dos anos 40, 50, 60, hoje, na nossa sociedade, por exemplo, tecnológica, altamente conectada, né, com tantos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, já não parecem mais assim tão utópicos. Porque quando ele nos fala, por exemplo, lá nos idos dos anos 30, dos anos 40 ali, quando ele nos fala de telas, de transmissão à distância de imagem, né, de uma série de outras coisas, aquilo naquele tempo poderia parecer muito distante de nós, veículos voadores, etc. Mas, olhando com sinceridade a tecnologia que hoje temos, né, nós temos ali, na verdade, uma predição daquilo que na humanidade agora começa a ser alcançado. Essa possibilidade que agora mesmo estamos tendo de, daqui da minha casa, por meio da internet, acessar a tantos corações, não é, num certo sentido, já um desdobramento daquilo que foi por ele trazido, quando nos fala daquelas telas, da transmissão à distância de imagens, de som, aquilo naquele tempo, e mais ainda, né, no tempo lá do advento da doutrina espírita, poderia parecer algo muito utópico, até mesmo irreal. Mas no nosso tempo, na nossa sociedade tecnológica e na era digital, parece-nos algo cada vez mais real, mais concreto, que de fato vai se consolidando aqui na humanidade terrestre, algo que lá já está em desenvolvimento, lá já está desenvolvido há muito tempo. Então, assim, a gente vai percebendo a condução da espiritualidade, né? Em abrir esses véus para nós,
segundo o tempo, segundo a ocasião, segundo a oportunidade. Esses quadros da vida futura foram se tornando, com o tempo, cada vez mais claros e descritivos. Kardec e os espíritos na codificação iniciaram esse processo. André Luiz vem ilustrar ainda mais, dar continuidade nessa descrição, visando essas finalidades moralizadoras. Claro, esperando a ocasião, esperando a oportunidade. Mas os fundamentos daquilo que ele traz já estão lá, todos eles, na obra de Kardec. Nós nos recordamos, por exemplo, de uma mensagem muito interessante do espírito Mesmer, que está na Revista Espírita de maio de 1865, sobre esse mundo invisível, por exemplo, né, essas realidades do mundo espiritual, em que Mesmer vai dizer o seguinte, que o mundo dos invisíveis é como o vosso. Não é material, não é grosseiro, ao invés disso, é fluídico, é etéreo, da natureza do vosso perispírito. E aí ele tem uma frase lapidária, ele diz, o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. E aí ele fala que a partir do advento do Espiritismo, a ideia era justamente desbravando, desvendando essas realidades desse reino de além-túmulo, para que quanto mais claras fossem, mais pudéssemos realmente sentir essa realidade da vida maior, dessa vida que não se prende à existência material, e, naturalmente, mais impactantes fossem os conhecimentos dessa realidade na nossa maneira de nos conduzirmos aqui. Mas olha o que Mesmer já nos diz lá. O vosso mundo é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita daquilo que nós temos aqui no reino de além-túmulo. Né? Não é o oposto. Não é que, por exemplo, como muitas vezes vai se dizer a respeito da obra de André Luiz, que ele esteja materializando o nosso mundo aqui do lado de lá. Pelo contrário, o nosso mundo aqui que reflete realidades do lado de lá, mas em nível grosseiro, imperfeito, dada a matéria que aqui temos. Mas, no fundo, lá também temos essas realidades, claro, construídas, edificadas com outros elementos, mas também com formas dessa mesma matéria cósmica primitiva, que, nas suas várias graduações, é lá que dá origem às criações, às edificações, aos instrumentos que nós vemos, por exemplo, na obra, descritos na obra de André Luiz. Algo que está também para nós, por exemplo, num capítulo muito belo do livro dos Médiuns, que é o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, em que Kardec fala ali dos objetos do mundo espiritual, do vestuário, e os conceitos que são ali trazidos, naturalmente, se desdobram também aquilo que André Luiz depois vai nos apresentar, edificações, objetos, instrumentos, as realidades que nós temos lá. Dessa vida que não é uma mudança abrupta, pelo contrário, nós temos gradações. A vida não cessa, ela apenas vai mudando de feições, de expressões. É isso, no fundo, que André Luiz quer nos mostrar. Existem, nessa realidade espiritual, gradações daquilo que nós vemos aqui na realidade material, que é a cópia imperfeita e mais grosseira do que haveremos de encontrar lá. Naturalmente que quanto mais subirmos na escala aí, né, dessas esferas, dessas realidades espirituais, mais sutis serão as expressões dessa matéria, dessas criações, e mais diferentes serão as realidades de vivência dos espíritos, quanto mais subirmos nesse degrau, né, de depuração, de sublimação. Mas, sobretudo nas esferas mais próximas, o que nós temos ali é uma imagem mais etérea, mais fluídica do que nós temos aqui na Terra. Então, veja, Mesmer já nos diz isso na Revista Espírita de maio de 1865. O que André Luiz, no fundo, vai fazer é descrever com mais clareza para nós o que Mesmer já traz aqui, ou que Kardec trabalha com os espíritos, lá no capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Então, a gente já vai tendo essas referências sobre essas realidades antes de André Luiz. No próprio Espiritismo, Leon Denis vai falar dessas moradas, né, no capítulo 35, por exemplo, do livro Depois da Morte. A própria Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, na mensagem que ela traz na segunda parte ali, ela vai falar dessas realidades
do mundo espiritual, comparando-as com as realidades do mundo material, mas lá mais fluídicas, mais etéreas, mais belas, mais sublimadas. Então a gente já vai vendo essas referências sendo nos trazidas, e até mesmo em outras correntes, né, do espiritualismo, em outras visões, a gente já vai tendo informações disso aqui e acolá, e a gente vê que então André Luiz e outros espíritos virão consolidar ainda mais esse entendimento desses quadros da vida futura, sempre com essa finalidade, visando impactar a nossa vida presente, para que a gente repense o aproveitamento da nossa encarnação. É isso o que Emmanuel vai descrever lá no livro Nosso Lar, mais uma vez, no prefácio que ele coloca antecedendo as palavras do próprio André Luiz. Ele vai dizer assim que a grande revelação de André Luiz, né, a grande surpresa que ele nos traz, é que a morte apenas nos coloca frente a frente com a nossa própria consciência, né? Identificando o céu que já edificamos, estacionando ainda no purgatório ou descendo nos abismos infernais que nós mesmos criamos pelo afastamento das leis divinas. Então ele nos traz essa realidade do que somos, do que fizemos de nós, mostrando esse mundo, essa vida espiritual, esse mundo espiritual, como a consequência, o reflexo mesmo daquilo que internamente nós construímos. E diz mais, quer ele com isso nos falar do quão sagrada é a existência física na Terra, como oficina bendita, e que ninguém desprezará ou menosprezará essa existência, essa oportunidade aqui na escola física, sem pagar um preço doloroso por esses enganos que muitas vezes abraçamos. Então é assim que André Luiz, ou que Emmanuel nos apresenta André Luiz, como esse que se reveste ali do anonimato, que foge a quaisquer personalismos, a quaisquer vaidades terrestres, traja esse manto do anonimato, né, coloca a cortina sobre si mesmo, para então abrir as cortinas do mundo espiritual. Mais ou menos recuperando para nós aquilo que nós temos lá naquela parábola que está narrada no Evangelho de Lucas, a parábola do rico e do Lázaro. Há uma correlação muito estreita aí entre a proposta, a tarefa de André Luiz e essa parábola. Se lembrarmos bem a parábola, né, o rico que não soube aproveitar muito bem aquela existência, roga então que Lázaro pudesse ser enviado à Terra para falar das realidades da vida além túmulo, né? Roga a Abraão, que é um símbolo ali de Deus, e naquele momento lhe é negado aquilo, e a gente pode pensar sobre o porquê da negação, a gente pode entender até esse critério, né? Essa prudência com que a espiritualidade vai nos abrindo esses horizontes. Esperou-se aí mais de 1800 anos depois do advento do Cristo para que esses horizontes pudessem nos ser abertos. O próprio mestre já havia nos dito antes que existem certas realidades que precisam de tempo, que precisam de mais amadurecimento, preparação para serem apresentadas. Ele mesmo disse, muitas coisas ainda vos teria a dizer, mas por enquanto não podeis suportar. Então, não é tão simples assim esse voltar ao planeta para trazer as realidades do mundo espiritual. Tudo isso é feito sempre com muita prudência, com muito critério, né, sob a regência da espiritualidade superior, sob a regência, no caso da Terra, do Cristo. Então a gente pode entender no primeiro momento aquela recusa por causa disso, mas também, se a gente parar para pensar, e há até um comentário numa mensagem do Humberto Campos, de Irmão X, no capítulo 28 do livro Contos e Contos, em que Pedro Richard, né, eles falavam sobre essa parábola ali do rico e do Lázaro. Em determinado momento, pergunta-se a Pedro Richard o porquê daquela recusa de permitir a Lázaro voltar à família do rico para avisá-los sobre as realidades do mundo espiritual. E então o Pedro Richard diz assim, que ali nós não reparamos muitas vezes, mas se a gente parar para pensar, ele pede que Lázaro volte apenas aos seus, apenas ao círculo mais estreito seu, numa expressão ainda de muito egoísmo, de muito particularismo, né? Para avisar só aos seus quanto a essas realidades, mas assim não se deu, né? Quando foi julgado o momento propício, houve uma manifestação mais universal, esses véus foram abertos de maneira mais geral a todos os que quisessem buscar, e André Luiz, então, vem contribuir ele próprio em abrir, tornar
mais clara para nós essa realidade do mundo espiritual. No fundo, nós temos na vida de André Luiz, ou nessa tarefa de André Luiz, um desdobramento dessa parábola do rico e do Lázaro. Porque os Lázaros, os espíritos sublimados, os espíritos elevados, superiores, já haviam vindo, já haviam trazido as suas contribuições lá juntamente com Kardec, com a codificação espírita, já haviam aberto para nós esses véus. Mas a misericórdia divina também permite aos ricos, regenerados, arrependidos e transformados, voltarem também para falarem da sua experiência, né? Sob o véu do anonimato, não mais voltando apenas para os seus, não mais buscando alimentar ilusões, particularismos ou egoísmo, permite também aos ricos arrependidos da existência compartilharem a sua experiência para que possam traçar para nós com mais clareza ainda essa realidade do mundo espiritual. Então nós temos na proposta da doutrina espírita, com Kardec no primeiro momento e os espíritos superiores depois, com André Luiz e outros tantos que vieram desdobrar isso para nós, nós temos um desdobramento da parábola do rico e do Lázaro. Porque pelo rico ali não vamos entender apenas aqueles de posses monetárias. O rico ali, arrependido no mundo espiritual, né, em sofrimento, é um símbolo de todos aqueles que malbarataram, não se aproveitaram das riquezas que receberam na experiência física. Não colocaram isso a serviço do bem, do progresso comum, dos semelhantes, viveram para si, viveram para os sentidos e aportam então no mundo espiritual como aquele rico sofrido da parábola. Num primeiro momento, não estão habilitados, né, a retornar para contar a sua experiência, trazer as suas realidades, nem mesmo aos seus, mas com o tempo, com o aprendizado, com a renovação, recebem da misericórdia do alto também a possibilidade de voltarem, de entrarem novamente na dinâmica do trabalho, do aprendizado, preparando novas e transformadas experiências, né, para o porvir. Então nós temos em André Luiz o símbolo ali daquele rico da parábola, né? Se os Lázaros, os espíritos superiores já haviam vindo e aberto para nós os horizontes da vida espiritual, André Luiz é um desses ricos, né, que chegou no mundo espiritual em condições aflituosas, em condições difíceis, que veio então, depois de recuperado, não mais, né, com os véus das ilusões humanas, as capas das vaidades humanas, ver ele compartilhar a sua experiência aí, pessoal, né, a sua trajetória, trazendo-nos uma contribuição muito valiosa para o entendimento do que é essa realidade espiritual. Então, o rico ali da parábola pode ser pensado como os ricos de recursos, de tempos, de possibilidades, de oportunidades que não souberam aproveitar, mas que uma vez despertando realmente no mundo espiritual, buscando se melhorar, podem ou recebem do alto essa misericórdia, da misericórdia do alto, essa possibilidade de seguirem trabalhando. Então, por isso, André Luiz lança uma cortina sobre si mesmo para abrir-nos as cortinas da realidade espiritual. É, em síntese, o que Emmanuel vai nos dizer nesse prefácio que ele coloca no livro Nosso Lar, nessa obra que inaugura essa coletânea de André Luiz, que vem tornar para nós mais clara essa realidade espiritual, explicando, desdobrando aquilo que a codificação espírita já nos havia trazido. Nós citamos aqui o exemplo lá do Laboratório do Mundo Invisível, da mensagem de Mesmer. A gente vai entender, então, segundo aquilo que André Luiz nos traz, melhor aquilo que a gente vê, por exemplo, na questão 402 do Livro dos Espíritos, o que os espíritos fazem durante o sono, como é que é essa realidade do sono, dizem lá os espíritos que eles podem, inclusive, concluir obras inteiras no mundo espiritual antes de retornarem para lá pelas vias da desencarnação. Como se dá isso? A gente vai ver isso, né, nas obras de André Luiz. Como se dá essa interação dos nossos benfeitores conosco, esse amparo incessante, como esse mundo espiritual age incessantemente sobre o mundo corporal. Nós vamos ver isso em quadros claríssimos, descritivos e profundamente instrutivos através de toda a coletânea das obras de André Luiz. Então, no fundo, nós vamos vendo ele desdobrando tudo aquilo que já estava, né, na doutrina espírita, na forma ali de sementes, de germes, de fundamentos, de bases, mas desdobrando no momento mais propício, quando essas realidades que ele nos abre não seriam assim mais tão irreais, tão distantes ou tão utópicas, como talvez teriam sido naqueles primórdios da doutrina espírita. Ainda no tempo em que vieram, pareciam muito distantes, mas basta pensar que
passados alguns anos, muitas daquelas realidades que ele nos apresenta foram como que sendo realmente concretizadas na humanidade terrestre, especialmente quando adentramos, enfim, nessa era digital, nessa era de conectividade, nessa era de trabalho, de atuação à distância, em que aquilo que antes parecia tão utópico se nos tornou tão real. As realidades mesmo que a ciência veio descobrindo, por exemplo, no campo da medicina, da fisiologia, existem inclusive artigos publicados com aquilo que André Luiz já havia trazido antes, né? Preparando uma série depois de descobertas que a ciência viria a ter por meio dos seus cientistas no campo da neurologia, da ciência, da fisiologia, da medicina, enfim. Então, uma série de coisas que estamos agora realmente alcançando já estão lá trabalhadas, mostrando no fundo aquele conceito de Mesmer. O vosso mundo é que, na verdade, é uma imagem imperfeita e grosseira da realidade desse reino de além-túmulo. Então, tudo isso vai se nos tornando mais claro. E, em vendo essa continuidade, vamos percebendo melhor o que é, de fato, o sentido da existência, vamos repensando melhor o que estamos fazendo e o que estamos buscando. E aí nós vemos as suas próprias palavras, então, em se apresentando nessa sua primeira obra, Nosso Lar, quando ele começa nos dizendo: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, olha que interessante. Lembra lá o que Kardec havia dito? A vida futura. Quando a gente passar a ver essa vida futura simplesmente como mais um estágio da grande vida, né? Da vida indestrutível, da vida una, desse contínuo em que estamos inseridos, então estaremos compreendendo isso. A vida não cessa. E ela é fonte eterna, sendo a morte o jogo das ilusões. Do ponto de vista dos que aqui estamos, por muitos séculos vinha a morte sendo o jogo das ilusões. Mas a partir do momento em que esses véus começaram a se nos abrir de maneira mais patente, em que essa realidade começou a nos visitar e a nos inundar com a sua luz, eis que as ilusões começam a se desvanecer a todos os que desde já estão conscientes para as realidades maiores da vida. Porque, no fundo, o morrer, o desencarnar, é isso. Despojarmos-nos das ilusões que criamos acerca de nós mesmos ou das finalidades da vida e da existência. Felizes aqueles que começarem a se despojar das ilusões desde já, alcançando, né, ou se abrindo à luz poderosa desse sol da verdade, como nos dizia Eurípides Barçanufo. Aliás, ele mesmo, Eurípides, vai nos dizer que com a morte só morrem as ilusões. Então, vem a doutrina espírita, vem essa revelação da vida que não cessa, fazer com que nos despojemos das nossas ilusões desde já, para que esse despertar não seja mais doloroso amanhã, quando deixarmos então o corpo físico. Comecemos desde já a deixar-nos penetrar por esses raios gloriosos da imortalidade. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Então a gente vai recebendo afluentes de conhecimentos, né, nos momentos julgados mais adequados pelo alto, que vai trazendo esse aporte de conhecimentos novos quando a humanidade já está aí preparada para recebê-los. É o que a gente vê também na parábola, mais uma vez, do rico e do Lázaro. Naquela negativa, né, que o rico ouve, diz lá Abraão, né, o pai Abraão, eles já têm Moisés e os profetas. Como a dizer que até aquele momento aquilo já era suficiente para o que eles precisavam em termos de renovação espiritual. Mais tarde, novos afluentes viriam a ser trazidos, né, para essas realidades do conhecimento humano, do conhecimento espiritual. E é o que a gente vê com o Cristo no Evangelho, que abre para nós novos horizontes dessa vida futura, especialmente ali com a sua ressurreição, que no fundo é, digamos assim, a manifestação mais expressa da realidade do Espírito, né? O Cristo que mostra o Espírito triunfante sobre a morte, a vida triunfando sobre a morte.
Então nós temos ali mais um aporte de conhecimentos e mais tarde nós teríamos ainda um aporte mais universal dessas realidades espirituais com o advento do Consolador, cumprindo lá a profecia de Joel, né? Abrindo de fato de maneira mais universal esse intercâmbio entre a humanidade terrestre e a humanidade desencarnada, ou a humanidade espiritual. É quando de fato, se a gente pensar na parábola, os Lázaros ali foram enviados, os espíritos sublimados, e também os ricos arrependidos e renovados que vieram compartilhar as suas experiências. Então, é bonito pensar essa continuidade da parábola do rico e do Lázaro, porque não vamos aí considerar a nós espíritas, né, que entendemos essa realidade espiritual, que o rico ficou ali para sempre naquela condição de sofrimento, de aflição. Claro que não. Há uma continuidade, e essa continuidade está aí muito bem expressa na própria vida e na trajetória de André Luiz. Ele é esse rico que retorna depois de os Lázaros já terem vindo. Nesse momento, então, que o alto considerou mais apropriado para a abertura desse intercâmbio. Então é isso que ele está falando. Esse rio, né, que é o rio da trajetória da vida até alcançar o oceano de Deus, o oceano da sabedoria universal, ele vai recebendo afluentes, conhecimentos, novas experiências, novas percepções. A vida vai se manifestando em expressões cada vez mais vastas, cada vez mais profundas, cada vez mais ricas, cada vez mais pujantes. É isso, no fundo, que nós vemos no mundo espiritual. Nas várias faixas, nas várias esferas espirituais que existem. Então, recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, por isso a espiritualidade é prudente aí, por isso ela vai enviando as coisas na medida em que os indivíduos e as coletividades vão se tornando mais aptos a receber esses recursos, porque é preciso trilhar esses caminhos seguindo sempre em frente, em busca do oceano da eterna sabedoria. É o que Kardec havia dito lá no texto que lemos, né? Quando a gente passa a entender até mesmo a vida futura, não mais como um fim, mas como um meio para essa vida abundante que é, enfim, esse objetivo de todos nós na perfeita comunhão com o nosso Pai. Cerrar os olhos carnais, prossegue ele, constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então, daí a importância desses quadros que nos são trazidos para que a gente aprenda, então, a percorrer esses caminhos do coração, esses caminhos da alma, renovando-nos de fato, porque só então estaremos de posse de maiores e mais ampliadas percepções variáveis para alcançar essa equação da vida eterna. Isso é o jornadear, isso é o entrar nesse rio da vida que não cessa, entendendo que no corpo ou fora dele estamos sempre aprendendo, estamos sempre percorrendo os caminhos do coração, portas adentro de nós mesmos, descobrindo o universo, desconhecendo quem ainda somos, para descobrir esse universo infinito da criação de nosso Pai. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E ele então traz a sua síntese muito bela, né? Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. É justamente para que cada corpo, cada existência, cada século, cada serviço, cada triunfo e cada morte não seja em vão, não seja improfícuo, seja aproveitado ao máximo, é justamente para isso que a doutrina espírita nos abre esses horizontes. E André Luiz aqui, seguindo nessa esteira de clareamento desses horizontes,
traz a sua contribuição. É justamente para isso, para enriquecer cada corpo, cada existência, cada século, cada serviço, ainda mais de valor, de propriedade e de aproveitamento perante a eternidade. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ou seja, aquela visão muito rígida, né? Muito limitada do que nos espera além. Como falar disso se temos aí esses quadros a se desdobrarem no infinito? E por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. E aí ele vem dizendo, né? E chega lá ao final falando assim: e agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Então ele traz aqui a sua própria expressão de gratidão pela oportunidade de trabalho que lhe era dada, de em compartilhando a sua experiência, o quanto ele mesmo foi descobrindo a infinitude da vida em suas mais variadas formas de expressão, a alegria e a gratidão que agora lhe vibrava na alma de poder compartilhar isso conosco, buscando agora a verdadeira riqueza, buscando ser agora não mais apenas o rico lá sofrido da parábola, mas os ricos que ajuntam efetivamente em termos e em valores do Espírito. Essa é a proposta, esse é o foco, é a frente de trabalho de André Luiz, nesse concerto, né, que segue aí desdobrando a codificação kardeciana pelas mãos, pelo esforço de Chico Xavier, na contribuição aí que ele nos trouxe quanto a essa realidade espiritual. Apenas ilustrar, ainda com mais clareza, ainda com mais beleza, as realidades daquilo que nos espera. Como se dá, de fato, essa interação, essa sobreposição entre esses dois mundos, entre essas duas humanidades, para que assim estejamos cada vez mais conscientes do que nos espera e do quanto nos cabe fazer realmente para aproveitar a presente existência, construindo um futuro, um porvir de luzes e de bênçãos nessa eterna jornada, nesse eterno caminhar no rio da vida, dessa vida que não cessa e que um dia haverá de nos levar ao grande mar, ao grande oceano da sabedoria infinita de Deus. Que esses quadros que André Luiz nos desdobra e nos apresenta possam de fato nos impactar, nos levar a refletir, a meditar que rumos temos seguido, se temos de fato seguido os rumos, os caminhos do coração, da verdadeira renovação com Cristo, para que, ao lá aportar nesta outra margem da vida, possamos encontrar, pelo menos em parte, alguns traços já do céu que soubemos edificar em nós com as riquezas do Cristo e do Consolador. E que Jesus, portanto, nos abençoe e nos inspire sempre muita luz e muita paz para todos.